Imagine o lugar mais seguro do mundo, um colo de uma mãe, um lugar onde o choro é acolhido, onde a vida começa, onde a criança aprende o que é amor. Agora imagine esse mesmo colo se tornando uma armadilha. Imagine uma mãe que, em vez de proteger, machuca, que, em vez de amar, destrói, que troca o cuidado pela maldade, que transforma o berço num campo de guerra. Sim, essas mães existiram. Elas não são fruto de lenda ou exagero. Elas estão na Bíblia. E suas histórias não foram escritas por acaso. Elas nos mostram o que acontece quando o coração rejeita a Deus, quando o amor se apaga, quando a alma mergulha tão fundo no pecado que nem mesmo o instinto materno consegue resistir. O que você está prestes a ver não é leve, é sombrio, é real. E quando o coração se afasta de Deus, nem o que deveria ser mais bonito e sagrado escapa da corrupção. E quando o amor materno é tomado pelo pecado, o que sobra é dor, engano e morte. Prepare-se para conhecer as piores mães da Bíblia. Desde os primórdios, Deus designou a maternidade como um dom sagrado, um canal de vida, cuidado e perpetuação da aliança. Quando no Éden o Senhor declarou que da mulher viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente, ele dignificou a figura materna com uma missão gloriosa, ser parte da história da redenção. Mas o pecado, ao invadir a raça humana, não poupou esse dom. Assim como a terra foi amaldiçoada e o trabalho do homem se tornou penoso, também a maternidade, tão elevada em propósito, foi marcada pela dor, pela luta e, em casos mais sombrios, por uma perversão assustadora. Ao longo das páginas da Escritura, encontramos mulheres que temeram ao Senhor e educaram seus filhos com fidelidade. Contudo, as mesmas Escrituras, que iluminam o caminho dos justos, também revelam o abismo ao qual o coração humano pode descer. Há mães que, ao invés de gerar vida, semearam destruição. Ao invés de formar corações para Deus, mergulharam suas famílias nas trevas do pecado, mostrando a gravidade da rebelião contra o Criador e a urgência de redenção em Cristo Jesus. Nessa jornada por esse lado sombrio da maternidade corrompida, encontramos uma mulher que aparece no famoso julgamento diante do rei Salomão. Após sufocar seu próprio filho durante a noite, ela trocou o bebê morto pelo filho vivo da outra mulher, com quem dividia a casa. Quando o caso chegou ao rei, o coração endurecido dessa mãe se revelou por completo. Ao invés de ceder, ela concordou friamente que a criança viva fosse cortada ao meio. Ali, diante de toda a corte, ficou exposto o que acontece quando o amor materno é substituído por egoísmo e frieza. Essa mulher tratou a vida de uma criança como um objeto de disputa, revelando um coração tão endurecido que preferia ver um inocente morto a reconhecer a verdade. Em outra página sombria, no Novo Testamento, encontramos Herodias. Ferida pela verdade dita por João Batista, que denunciava seu adultério com Herodes Antipas, ela alimentou um ódio implacável. Usando sua própria filha como peça de um plano perverso, ela a induziu a dançar diante dos convidados de Herodes e depois a pedir a cabeça de João em um prato. O profeta do Senhor, cuja boca anunciava arrependimento e justiça, teve sua vida ceifada não apenas por causa de um rei fraco, mas por causa de uma mãe que ensinou sua filha a desprezar a santidade. Herodias não apenas rejeitou a verdade, ela corrompeu outra geração com seu desprezo pelo arrependimento. A Bíblia também registra um dos relatos mais aterradores de toda a história de Israel. Durante o cerco de Samaria, a fome chegou a um ponto tão desesperador que duas mães firmaram um acordo macabro. Mataram e comeram o filho de uma delas, com a promessa de fazer o mesmo com o filho da outra no dia seguinte. Quando esta última escondeu a criança, o pacto foi quebrado, e a tragédia veio à tona diante do rei. Esse relato não fala apenas de miséria humana, mas do juízo de Deus sobre uma nação rebelde. É o retrato do colapso moral que ocorre quando o pecado é cultivado sem arrependimento. O amor materno aqui foi totalmente apagado pela degradação de uma sociedade em trevas. Na história de Jezabel,
vemos a encarnação da idolatria e da impiedade. Esposa do rei Acabe e mãe de Atalia, Jezabel não apenas trouxe os cultos pagãos para dentro de Israel, mas perseguiu ativamente os profetas do Senhor. Mandou matar os servos fiéis de Deus, levantou altares a Baal e transformou o reino em um campo de idolatria institucionalizada. Como mãe, ela plantou em sua filha não apenas idolatria, mas a sede de sangue. Sua influência foi um veneno que se espalhou por gerações. A Bíblia não a apresenta com ambiguidades. Ela é julgada por Deus, lançada da janela, e seu corpo é devorado por cães. Um fim que ilustra o peso de uma vida totalmente afastada da verdade. Mas nenhuma história se compara à de Atalia. Após a morte de seu filho, o rei Acasias, Atalia viu sua chance de tomar o trono de Judá. E, para isso, cometeu o ato mais cruel registrado entre as mães das Escrituras. Ordenou o extermínio de todos os seus netos, a linhagem real de Davi. Crianças inocentes, que representavam não apenas a continuidade da monarquia, mas o cumprimento da promessa messiânica, foram assassinadas pela própria avó. Atalia não foi apenas uma mulher ambiciosa, ela se levantou contra a própria aliança de Deus. Ela tentou interromper a genealogia por onde viria o Salvador. Seu reinado foi de trevas, e sua morte foi o clímax do juízo divino contra tamanha perversidade. Atalia representa o ponto mais profundo de corrupção no coração de uma mãe. Ela não só destruiu vidas, como tentou apagar a promessa de redenção. Sua história não é apenas cruel, é demoníaca. Seu nome é um marco da maternidade transformada em destruição. Ela não gerou vida, ela assassinou gerações. Agora vamos pensar um pouco nas lições que podemos aprender com este texto bíblico. Em primeiro lugar, somos lembrados de que o coração humano, quando não regenerado por Deus, é capaz das maiores perversidades, inclusive dentro do lar. Essas mulheres, embora mães, não estavam em comunhão com o Senhor. O coração delas estava dominado por desejos egoístas, ambições desmedidas, idolatria ou frieza. E quando o coração rejeita a Deus, ele se torna terreno fértil para o mal. Em segundo lugar, vemos o impacto profundo que uma mãe exerce sobre as próximas gerações, para o bem ou para o mal. Jezabel formou Atalia. Herodias moldou sua filha para a perversão e violência. Uma mãe que vive longe de Deus não vive sozinha em sua perdição. Ela arrasta consigo os que estão sob sua influência. Isso nos chama a vigilância. Nenhuma mãe cria filhos de forma neutra. Toda ação, toda palavra, toda omissão comunica algo sobre Deus, sobre o certo e o errado, sobre o que se ama e o que se rejeita. Quando uma mãe ama mais o poder, o prazer ou a própria vontade do que a Deus, essa idolatria contamina seus filhos. Mas quando ela teme ao Senhor, mesmo em sua fragilidade, deixa um legado eterno. Em terceiro lugar, essas histórias nos alertam sobre o perigo de ignorar a soberania e a justiça de Deus. Atalia acreditou que poderia exterminar a linhagem real e reinar sem oposição. Jezabel pensou que seus planos de morte e idolatria passariam impunes. A mãe diante de Salomão achou que poderia enganar até o rei, mas todas elas se chocaram com o juízo do Deus eterno. Em quarto lugar, percebemos que mesmo em meio ao caos causado por essas mulheres, Deus preservou sua promessa. Joás foi salvo do massacre de Atalia por meio da coragem de uma mulher fiel, Jeoseba, e de um sacerdote comprometido com a verdade. No tempo de fome e desespero em Samaria, Deus ainda falava por meio dos profetas. No martírio de João Batista, a voz do reino não foi silenciada. Deus nunca foi vencido pelo pecado humano. Ele agiu no meio das trevas com soberania e fidelidade. Sua obra não depende da fidelidade dos homens, mas do seu propósito eterno. Isso deve nos encher de esperança. Mesmo quando tudo parecia perdido, a história já estava escrita por suas mãos. Ele já havia determinado preservar o remanescente, cumprir cada promessa e manter viva a linhagem da salvação, até que o Cristo viesse. E ele veio. Diante de tudo o que vimos, é possível que o coração fique abatido.
Como pode algo tão precioso como a maternidade se tornar instrumento de dor? Como é possível que mãos que deveriam proteger passem a destruir e corações que deveriam acolher sejam tomados por frieza e crueldade? É justamente nesse ponto que o Senhor nos chama a olhar para Ele. Porque mesmo quando os vínculos mais íntimos se rompem, mesmo quando o amor humano falha, o amor de Deus permanece. Ele mesmo disse no livro do profeta Isaías, capítulo 49, versículo 15: Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Essa é a diferença entre o amor humano e o amor divino. O primeiro pode falhar, e falha. Mas o amor de Deus é eterno, inviolável, imutável. E a prova maior desse amor foi dada na cruz. Ali, pendurado entre o céu e a terra, estava o Filho prometido, nascido de mulher, entregue por amor. Jesus Cristo é o oposto de toda a corrupção que vimos. Ele não destruiu para reinar, foi destruído para redimir. Ele não eliminou os fracos para alcançar poder, entregou-se voluntariamente em fraqueza para dar vida aos perdidos. Onde mães corrompidas falharam, o Filho perfeito triunfou. Onde Jezabel semeou idolatria, Jesus revelou a verdade. Onde Atalia tentou apagar a linhagem real, Jesus se levantou como o Rei eterno da raiz de Davi, que venceu a morte e reina para sempre. Onde mães mancharam o dom da maternidade, Jesus restaura o nome de Filho e nos reconcilia com o Pai. A cruz é a resposta de Deus ao caos humano. É o lugar onde a justiça e o amor se encontraram, onde o pecado foi punido e os pecadores foram perdoados. É ali, e só ali, que encontramos restauração, consolo e nova vida. Que essa verdade encha o seu coração de esperança. Que mesmo ao olharmos as figuras mais sombrias das Escrituras, o nosso olhar final esteja sempre voltado para o Cristo da cruz, o Filho que nunca falha, o Deus que jamais se esquece dos seus. E da mesma forma que hoje conhecemos as piores mães da Bíblia, no próximo vídeo iremos conhecer as mães notáveis, mulheres de fé que marcaram gerações, transformaram histórias e foram instrumentos poderosos nas mãos de Deus. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar seu like, pois isso nos ajuda a proclamar e levar o Evangelho a mais pessoas. E se ainda não é inscrito, convido você a se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder os próximos conteúdos. Que Deus abençoe grandemente a sua vida.